Vamos lá, senhores. Próximo bloco, mais uma modalidade de tortura. Nós vamos trabalhar agora tortura castigo, tá? Também chamada de tortura punitiva. Essa daqui você tem que tomar muito cuidado, ela cai bastante em prova e ela foge um pouco do padrão. Por quê? Se você notar, as três modalidades de tortura que nós já estudamos, elas estão previstas no inciso 1, certo? E tem um motivo para que o legislador tenha previsto essa próxima modalidade de tortura, que é objeto do nosso encontro de hoje, no inciso 2. Por quê? Porque olha só, no inciso 1, o legislador ele optou por fazer o seguinte: o que configura a tortura? Constranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça, causando-lhe sofrimento físico ou mental para, aí ele coloca, primeira modalidade aqui, a linha A, obter informação, declaração ou confissão da vítima ou de terceira pessoa. Essa nós vimos é a tortura prova. A linha B, mais uma modalidade, né? Constranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça, causando sofrimento físico ou mental, né? Para provocar ação ou omissão de natureza, o que? Criminosa. Essa é a famosa tortura crime. E, por fim, aqui estudado no bloco anterior, ele prevê constranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça, causando-lhe sofrimento físico ou mental, em decorrência de discriminação racial ou religiosa. Essas três modalidades, e essa última chamada de tortura racismo ou tortura discriminatória. Essas três modalidades de tortura que nós estudamos até agora, previstas na linha A, B e C, do inciso 1º, tá? Se difere, tá? É diferente da modalidade que nós vamos estudar agora no inciso 2, tá? Onde nós vamos estudar a famosa tortura castigo, também chamada de tortura punitiva. E você vai ver as diferenças. Por quê? Até o presente momento, nós falamos aqui de modalidades de tortura que são classificadas como crime comum. Pode ser praticado por qualquer pessoa pode ser vítima e etc. Agora acompanha aqui comigo. Olha a diferença. O que configura a tortura castigo? Submeter alguém sob sua guarda, sob o seu poder ou sob a sua autoridade, com emprego de violência ou grave ameaça, a intenso, cuidado com essa palavra, tá? A intenso sofrimento físico ou mental, como forma de aplicar castigo pessoal ou medida de caráter preventivo. Aí estabelece a pena, né? Reclusão de 2 a 8 anos. Cuidado, tá? Essa pena de reclusão de 2 a 8 anos é cobrada em prova, tá? E ela é aplicada não só para tortura castigo, mas também para essas outras modalidades de tortura que nós estudamos até agora. Então a tortura prova, a tortura crime e a tortura discriminatória, assim como a tortura castigo, tá? Que nós vamos estudar nesse bloco, todas essas modalidades de tortura que nós estudamos até agora, a pena é de reclusão, tá? De 2 a 8 anos. Professor, cai pena em alguns delitos, infelizmente o legislador, o examinador ele gosta de cobrar isso. E o delito de tortura despenca a pena, por quê? Você vai ver comigo que nós temos uma última modalidade de tortura, tá? Que é a tortura omissão, que a pena é diferente dessa daqui, tá? Você vai ver que lá é apenado com detenção, tá? Não é nem reclusão. Mas isso eu vou trabalhar com vocês lá na frente, tá ok? Mas beleza, o que você tem que tomar cuidado aqui com a tortura castigo? Se você notar comigo, esse crime ele se configura quando você submete alguém sob a sua guarda, poder ou autoridade. Então, toma cuidado que aqui já tem o primeiro detalhe, tá? Ao contrário do que ocorre com as modalidades de tortura já estudadas, tortura prova, tortura crime, tortura discriminatória,
A tortura-castigo, que é o que nós estamos estudando agora, é classificada como crime próprio, tá? Prestem atenção, prestem atenção. As modalidades que nós já estudamos são classificadas como crime comum. Qualquer pessoa pode praticar, qualquer pessoa pode ser vítima. Já a tortura-castigo, ela é classificada como crime próprio. O que é o crime próprio? É aquele crime em que o tipo penal ele exige uma especial qualidade, seja do sujeito ativo, seja do sujeito passivo. Traduzindo, senhores, não é qualquer pessoa que pode praticar a tortura-castigo e não é qualquer vítima que pode sofrer a tortura-castigo. Por quê? Porque eu exijo do sujeito ativo aqui, do autor do delito, do torturador, que ele tenha guarda, que ele tenha poder ou que ele tenha, no mínimo, autoridade sobre a vítima. Então, olha só que interessante. Quando eu falo de guarda, tá? As bancas elas não costumam trabalhar essa diferença, tá? Mas quando eu falo guarda aqui, eu não estou exigindo a guarda definitiva de um pai, de uma mãe, não. A guarda aqui, ela vai ser entendida como qualquer pessoa que se submeta aos cuidados, tá? Que tem a obrigação de cuidado daquela outra pessoa. Vou te dar um exemplo. Aqui engloba, por exemplo, a título de exemplo que cai muito em prova, a babá e o cuidador de idosos. Porque quando você contrata uma babá e você sai para trabalhar e deixa aquela pessoa responsável pelos seus filhos, aquela babá, mesmo que temporariamente, ela está tendo a guarda daquela criança. O cuidador de idosos, da mesma forma. Você contrata uma pessoa para cuidar dos seus pais, né? Do seu pai idoso, da sua mãe idosa e etc. Enquanto aquela pessoa estiver ali com o idoso, enquanto você trabalha, aquele idoso está sob a guarda, tá? Dessa pessoa idosa, tá? Dessa pessoa aqui vulnerável. Não confunda com poder, porque poder pressupõe uma relação pública, tá? Uma relação pública. Enquanto que a autoridade pressupõe aqui uma relação privada. Exemplo. Vamos dar um exemplo aqui de pessoa que tem autoridade sobre a outra. O pai sobre o filho. O pai tem autoridade sobre o filho, tá? Beleza. O que a gente tem que tomar muito cuidado, que é o que cai muito em prova. Essa diferenciação não é tão cobrada em prova, tá? Eu gosto de explicar para o aluno poder entender. Mas olha só que interessante. E prestem muita atenção nisso, tá? A esposa. A esposa pode ser vítima da tortura-castigo? Não. Por quê? Porque o marido não tem guarda, o marido não tem poder, o marido não tem autoridade sobre a esposa, tá? Então tomem cuidado. A tortura-castigo, ela é classificada como um crime próprio em relação ao sujeito ativo. Por quê? Porque o autor do delito, o torturador, ele tem que ter essa qualidade de ter a guarda, de ter o poder ou de ter autoridade sobre a vítima. Se não existe essa relação de guarda, poder ou autoridade, eu não tenho a tortura-castigo, tá ok? E por que eu, enquanto ao sujeito passivo, eu também classifico esse delito como um crime próprio? Porque se o autor tem que ter guarda, poder e autoridade sobre a vítima, que é o sujeito passivo, tem que estar sob a guarda, sob o poder ou sob a autoridade do torturador. Então eu estou diante de um crime bipróprio. Você notou que é totalmente diferente do que eu te ensinei em relação às outras modalidades de tortura? Porque na tortura prova, na tortura crime ou na tortura discriminatória, qualquer pessoa pode ser sujeito ativo, qualquer pessoa pode ser sujeito passivo, qualquer pessoa pode ser autor, qualquer pessoa pode ser vítima. Então são hipóteses de crime bicomum. Já em relação à tortura-castigo, não. Na tortura-castigo exige uma especial qualidade tanto do sujeito ativo, qual seja, ter a guarda, poder e autoridade sobre a vítima, como também exige uma especial qualidade da vítima, que é estar sob a guarda, poder ou autoridade do torturador. Beleza? Tranquilo até aqui? Ótimo. O que mais nós temos que falar sobre esse delito, tá?
Olha que interessante. Elemento subjetivo. Nós falamos já que não existe nenhuma modalidade de tortura que seja culposa. Agora, cuidado, essa modalidade aqui, assim como as demais que nós já estudamos, exige dolo específico. Qual é o dolo específico, tá, de quem pratica tortura castigo? Aplicar castigo pessoal ou uma medida de caráter preventivo, tá? Como é que funcionaria isso aqui? O torturador, ele vai, através de violência ou grave ameaça, causar um intenso sofrimento físico ou mental na vítima com essa finalidade específica, com a finalidade de castigar, tá? De castigar aqui, de punir, tá? Ou né, uma medida de caráter preventivo. O que seria isso aqui? Uma medida, ela aplica a violência ou a grave ameaça como uma medida para evitar que aquela pessoa que está sob a sua guarda, poder ou autoridade venha praticar aquele ato novamente. Vamos dar um exemplo aqui para você entender. Vamos imaginar que uma babá, ela simplesmente, para evitar, né, para prevenir que aquela criança jogue comida no sofá, deixe cair comida no sofá, essa babá, ela, por exemplo, ela vem a apagar bitucas de cigarro na criança, tá? Causando um intenso sofrimento aí físico, né, nessa criança. Quando ela faz para aplicar castigo pessoal, significa que a criança já jogou a comida no sofá. Então, como represália, como castigo, a babá apaga o cigarro na criança. Agora pode ocorrer da babá fazer o quê? A criança não jogou a comida no sofá ainda, né? Mas a babá, já para prevenir e deixar um recado, tá? Ela vai lá e apaga o cigarro na mãozinha aí da criança, para deixar bem claro para ela que se jogar vai ser muito pior, tá ok? Não importa, tá? O que interessa aqui pra gente é que, para configurar a tortura castigo, esse sujeito ativo, ele tem um dolo específico. Ele não pratica violência, grave ameaça, causando intenso sofrimento físico por praticar. Ele causa esse intenso sofrimento físico ou mental através da violência ou da grave ameaça com o intuito de castigar, tá? Ou com o intuito, né, de adotar aí uma medida de caráter preventivo para que essa vítima não venha praticar determinado ato, tá? Então tem dolo específico sim, o dolo específico é castigo ou medida de caráter preventivo. Beleza até aqui? Tranquilo. Vamos falar agora da consumação, tá? Cuidado, como eu falei, esse delito, essa modalidade de tortura, ela é totalmente diferente das demais, né? O que nós vimos aqui, ó, quando eu falei das modalidades, das outras modalidades de tortura, né? Tortura prova, tortura crime, tortura discriminatória, que foram as que nós já estudamos. Nós vimos que elas são crimes classificados como crime comum, qualquer pessoa pode praticar, qualquer pessoa pode ser vítima, e nós falamos também que são classificados como crimes formais, não é isso? Não é necessário que o agente alcance efetivamente ali a finalidade, né, que deseja, tá? Não é necessário que alcance efetivamente a confissão da vítima, não é necessário que consiga gerar ação ou omissão de natureza criminosa, tá ok? Agora presta bem atenção no que eu vou te falar aqui, ó. Presta atenção, olha só. A tortura castigo, ela é classificada como um crime material. E o que você tem que tomar cuidado? O crime material, ele é diferente do crime formal, por quê? Porque o crime material, ele é o crime que prevê um resultado e para o crime estar consumado, é necessário que esse resultado venha efetivamente a ser alcançado. Então o que você tem que tomar cuidado? Olha só que interessante. Qual é o resultado, tá, do delito de tortura-castigo? O intenso sofrimento físico ou mental da vítima. Preste atenção, olha aqui, ó. Submeter alguém sob sua guarda, poder ou autoridade com emprego de violência ou grave ameaça ao que? A intenso sofrimento físico ou mental, tá? Com o dolo, né,
com a intenção, com dolo específico de aplicar um castigo pessoal ou uma medida de caráter preventivo. O que você tem que tomar cuidado? O resultado desse crime aqui é o intenso sofrimento físico ou mental da vítima. E eu não falo de qualquer sofrimento físico ou mental. As outras modalidades de tortura que nós estudamos aqui, ó, exigem apenas o quê? Sofrimento físico ou mental. A tortura castigo, ela é diferente. Além de ser crime próprio, que já difere das outras modalidades, é um crime material. Por quê? Porque para configurar a tortura castigo é necessário que ocorra um intenso sofrimento físico ou mental, tá? Esse intenso sofrimento físico ou mental aqui tem que ocorrer, tá? E não é qualquer sofrimento físico ou mental como as demais modalidades de tortura. Aqui tem que ocorrer um intenso sofrimento, tá? Professor, como é que isso aqui pode cair na minha prova, tá? Grande parte das questões já coloca a questão. Então você leu ali intenso sofrimento físico ou mental, você já sabe que estamos falando de tortura castigo, tá? Até porque, olha que interessante, professor, e se ocorrer apenas um sofrimento físico ou mental? Não ocorreu um intenso sofrimento físico ou mental. Se não ocorreu um intenso sofrimento físico ou mental, eu não estou diante da tortura castigo. Eu vou estar diante de outro delito, que é o delito de maus tratos, previsto lá no artigo 136 do Código Penal. E isso aqui é o que mais cai em prova, eu vou trabalhar com vocês agora nesse tópico. Diferença entre tortura castigo e crime de maus tratos. Olha só, o crime de maus tratos, como eu falei, está previsto no artigo 136 do Código Penal. Olha como é bem parecido. Expor a perigo a vida ou a saúde de pessoa sob sua autoridade, sob sua guarda ou vigilância, para fim de educação, de ensino, tratamento ou custódia, quer privando-a de alimentação ou cuidados indispensáveis, quer sujeitando a trabalho excessivo ou inadequado, quer abusando dos meios de correção ou disciplina. Se você analisar a pena, como eu falei, a pena da tortura é de 2 a 8 anos de reclusão. Olha a pena dos maus tratos. Uma mera detenção de 2 meses a 1 ano, ou multa. Então a pena é muito menor. Agora, professor, como é que na prática eu vou diferenciar, tá, a tortura castigo do crime de maus tratos? Nós temos 2 pontos cruciais que vão diferenciar tortura castigo, que é muito mais grave, do delito de maus tratos. Quais são esses pontos? Primeiro, o delito de maus tratos, o agente ele tem o dolo de perigo, tá? Ele não quer causar dano, mas ele coloca a vítima a uma situação de perigo, exagerando na correção, tá? Exagerando ali na questão da educação, do ensino e etc, tá? Já no delito de tortura-castigo, que é mais grave, o dolo do agente é de causar dano. A intenção dele é sim causar efetivamente um intenso sofrimento, tá ok? De machucar, tá? De forma grave ali aquela vítima, tá ok? E o segundo ponto, que é o que é mais fácil de você identificar, e a prova vai deixar isso claro para você, é que no crime de maus tratos eu não exijo intenso sofrimento físico ou mental. Se você analisar aqui comigo, ó, olha só, expor a perigo, tá? Aquela pessoa que está sob a sua autoridade, guarda ou vigilância, tá? Para fins de correção, para fins de tratamento. Expor a perigo, tá? Ele não fala aqui de sofrimento, tá? Já na tortura castigo, eu prevejo o quê? O intenso sofrimento físico ou mental da vítima. Então, senhores, se a questão colocar para você a expressão intenso sofrimento, seja ele físico ou mental, eu já sei que não pode ser maus tratos. Isso aqui é delito de tortura castigo. A parte da doutrina fala que a tortura-castigo ela é uma espécie mais grave, tá? De maus tratos,
tá ok? Agora a notícia boa para vocês, não fiquem com medo, não fiquem assustados não, tá? É bem simples. A questão da prova, ela vai deixar bem claro para você essa questão da intensidade do sofrimento. Tem duas formas da banca cobrar isso. Ou ela vai te dar um caso concreto, mas nesse caso concreto ela vai deixar bem claro que a vítima sofreu um intenso sofrimento. Vou dar um exemplo aqui de uma questão que foi cobrada e ela colocava mais ou menos a seguinte situação. O pai verificou que o filho estava assistindo vídeos pornográficos. Para castigá-lo, tá, e evitar que ele se tornasse um pervertido, o pai quebrou o braço dessa criança, tá, e jogou ácido nas partes genitais dessa vítima. Senhores, quando eu falo que jogou ácido na parte genital dessa vítima, né, dessa criança aqui no exemplo, tá? Eu já sei que eu estou diante de um intenso sofrimento físico. A banca, nessa questão, ela não colocou o termo intenso sofrimento físico, mas ela te deu um caso concreto que é claro e notório se tratar de um ato que gera intenso sofrimento físico. Então só pode ser tortura, castigo. Isso aqui ultrapassou os limites do mero maus tratos. Tá ok? Agora a segunda forma da banca cobrar é a literalidade da lei, tá? A banca ela coloca, olha, o sujeito submeteu uma pessoa que estava sob a sua guarda, por exemplo, a um intenso sofrimento físico mediante violência ou grave ameaça. Opa! Intenso sofrimento físico ou mental, já sei que só pode ser tortura, castigo, não pode ser maus tratos. Então fica tranquilo, só isso, tá? Não tem mistério. Lembrando que se não for intenso sofrimento físico ou mental, não tenho aqui tortura, castigo. Aí eu tenho maus tratos. Beleza? Tranquilo até aqui, senhores? Sobre tortura, castigo, só isso, tá? Não tem mistério. E no próximo bloco nós vamos trabalhar mais uma modalidade de tortura, a penúltima, tá? Que é a tortura de pessoa presa ou submetida à medida, né, de segurança.